Alô pessoal, tudo bem? Está no ar mais um programa Fala Fera e no programa de hoje vamos abordar os jogos da 10ª rodada do Campeonato Brasiliense e fazer uma projeção também sobre como cada equipe pode terminar essa fase e começar a segunda fase, que é a fase de mata-mata. Para a gente começar, vamos relembrar aqui então os resultados dessa 10ª rodada, penúltima da primeira fase do Campeonato Brasiliense. Tivemos a vitória do Real por 2-0 sobre o Paranoá. Com esse resultado, o Real conseguiu garantir a sua classificação de forma antecipada e complicou a situação do Paranoá, porque deixou o Paranoá ali, como a gente diz na linguagem do futebol, no bico do corvo, uma posição acima da zona do rebaixamento. O Paranoá que ainda depende somente de suas próprias forças para não ser rebaixado, mas vai ter que vencer o Paracatu fora de casa, ou torcer para as duas equipes que estão logo abaixo, no caso Samambaia e Santa Maria, para que uma delas não supere o Paranoá na tabela de classificação. Tivemos também um empate, movimentado empate em 2-2 entre Samambaia e Santa Maria, um resultado horroroso para as duas equipes, porque as duas equipes continuam na zona do rebaixamento, o Samambaia, que jogou em casa, abriu 2-0, depois o Santa Maria cresceu no jogo, o treinador fez algumas alterações lá, e o Santa Maria cresceu demais dentro da partida, conseguiu um empate, teve chance inclusive de virar a partida, mas no fim das contas, empate em 2-2, como eu disse, um resultado muito ruim para a Samambaia e também para o Santa Maria, porque as duas equipes continuam na zona do rebaixamento, e não dependem mais só de suas forças para evitar o rebaixamento. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o próximo compromisso dessas equipes. Tivemos também a derrota do Sobradinho para o Brasiliense em casa, pelo placar de 2-1. Sobradinho que chegou a liderar o campeonato, mas vem caindo ladeira abaixo. E o Brasiliense que não começou muito bem, aí teve a troca de treinador, depois da chegada aí do novo treinador, o Ailton Ferraz. O time parece que deu uma engrenada agora, já assumiu a liderança do campeonato e tem dois jogos a menos em comparação com o Gama, que é o segundo colocado. O Gama não, o Ceilândia, o Paracatu, por exemplo, que já liderou o campeonato. Inclusive o Paracatu, que há 2 rodadas ocupava a liderança do campeonato, hoje ele é apenas o 6º colocado e nesta rodada perdeu de goleada. Para mim o resultado mais surpreendente, perdeu de 3-0 para a equipe do Ceilândia, jogando lá no estádio Abadião, 3 para o Ceilândia, 0 para o Paracatu, e o Paracatu numa situação complicada. Claro que o time já está classificado, mas o time que fala ainda em títulos, parece que não vai conseguir nem terminar entre os 4 essa primeira fase. Por que é importante terminar entre os 4? É que na segunda fase, os 4 primeiros da primeira fase levam vantagem de jogar o segundo jogo do mata-mata em casa e também a vantagem de jogar por 2 resultados iguais, que é a soma, o placar agregado. Quando você soma o resultado dos 2 jogos, o placar agregado, então os 4 primeiros têm essa vantagem na segunda fase. E parece que o Paracatu não vai conseguir terminar entre os 4. Tivemos também um jogo duríssimo entre Formosa e Bola Mense, lá no estádio Diogão. O Formosa começou a rodada atrás do Bola Mense, o Bola Mense em 8º e o Formosa em 10º. Aí, com a vitória do Formosa por 1-0, aliás, com um golaço do Cardoso, as equipes trocaram de posição. E não apenas isso, além de trocar de posição, o Formosa passou a depender somente dele na última rodada para se classificar. Ou seja, só precisa de uma vitória simples para se classificar à próxima fase. Um time que era cotado para cair, hoje tem todas as possibilidades de se classificar para a próxima fase. E o Bola Mense, que começou a rodada dentre os classificados, está fora e não depende mais só de si. Então um jogo bastante interessante que aconteceu lá no estádio Diogão. E essa rodada será completada na próxima quarta-feira com um confronto entre Lusiânia e Gama. Só para relembrar, esse jogo aconteceria no sábado, mas houve um problema alimentar e alguns jogadores do Lusiânia passaram mal. Parece que 18 deles passaram mal, foram para o hospital. Por isso esse jogo foi adiado, vai acontecer na quarta-feira no estádio Serra do Lago, às 8 da noite. Então é o fechamento aí dessa 10ª rodada. Importante lembrar que temos ainda 3 jogos atrasados, mas com esses resultados da 10ª rodada, já temos 6 equipes classificadas, matematicamente classificadas para a próxima fase. O Brasiliense que assumiu a liderança, tem 20 pontos,
e ainda tem 2 jogos por disputar, né? Enfrenta o Ceilândia, jogo atrasado da 6ª rodada, e depois fecha a rodada contra o Formosa no dia 14, né? O Ceilândia, que ganhou do Paracatu, é o 2º colocado com 19 pontos, só que o Ceilândia, ele tem 3 jogos ainda por disputar, né? 2 deles atrasados, né? O Santa Maria pela 5ª rodada, depois ele pega o Brasiliense em casa, né? Pela 6ª rodada, e só no dia 14 vai enfrentar o Samambaia, fechando aí essa primeira fase. Então, o Ceilândia é a equipe que pode chegar alcançar a maior pontuação ao final da fase, 28 pontos. Então, é uma situação bem confortável do Ceilândia. A Sociedade Esportiva do Gama, que ainda vai jogar pela 10ª rodada, tem 2 jogos ainda pela frente, né? Enfrenta o Lusiana nesse jogo atrasado e encerra a primeira fase contra o Real, né? O Gama, que é o 3º colocado, tem 19 pontos. Depois o Real, né, que com essa vitória importante que ele conquistou nessa rodada, é o 4º colocado e depende só dele para terminar essa primeira fase entre os 4. E aí vai levar aquela vantagem que eu acabei de falar, né? O Real tem 18 pontos. O Sobradinho, que já foi líder do campeonato, né, Leão da Serra? Hoje é o 5º colocado, tem 17 pontos, enfrenta o Lusiânia em casa na última rodada. E fechando aqui a turma que já está garantida na próxima fase, o Paracatu, que vem só despencando ladeira abaixo, mas já está classificado. O Paracatu, ele começou o campeonato, né, enfrentando equipes de menor investimento, né, mais frágeis, digamos assim, né? Então conquistou os pontos que ele precisava para ter tranquilidade e avançar para a próxima fase. Só que nos últimos 3 jogos, ele pegou o Gama, perdeu em casa de 4-2, empatou em 0-0 com o Brasiliense e neste domingo perdeu para o Ceilândia de 3-0. São 3 adversários, 3 possíveis adversários do Paracatu na próxima fase. Um deles possivelmente será o adversário do Paracatu e ele não ganhou de nenhum desses 3. Então mostra que o Paracatu é um bom time, mas não está no nível de Brasiliense, de Gama, de Ceilândia, que são equipes cotadas, sempre cotadas, né, para disputar o título, por exemplo, né? Então o Paracatu vai ter que jogar um pouquinho mais de bola para chegar, para atingir esse nível aí, desses 3 aí que estão na frente da tabela. Então são os 6 times que já estão classificados, e aí restam 2 vagas. E essas 2 vagas, 3 equipes brigam por ela, né? O Lusiânia, que está na 7ª posição, tem 13 pontos e depende só de si. O Lusiânia precisa de apenas 1 ponto e ele tem 2 jogos para conseguir esse ponto, né? Ele enfrenta o Gama na quarta-feira, jogo atrasado da 10ª rodada, e depois o Sobradinho fora de casa. Então ele precisa de apenas um desses 6 pontos que ele tem em disputa, né? Depois o Formosa, que está na 8ª posição, depende só de si também para avançar a próxima fase. E aí tem 3 cenários para o Formosa, né? Ele precisa de uma vitória simples contra o Brasiliense, que não é fácil, né? O jogo vai ser no Mané Garrincha, mas se essa vitória não acontecer, tem um segundo cenário, né? Que ele precisa empatar e torcer para que o Lusiânia perca os 2 jogos, né, contra o Gama e Sobradinho. Se esse cenário também não acontecer, tem um terceiro cenário ainda que favorece a equipe do Formosa, né? Olha só a vantagem que ele trouxe, né, ao vencer o Bola Mestre, né? Esse terceiro cenário seria, independente do resultado dele contra o Brasiliense, é só ele torcer para que o Bolamense não passe de um empate contra o Santa Maria. Aí sim ele já está garantido também na próxima fase da competição. Então tem 3 cenários aí para o Tsunami, né, do Cerrado, né, o Formosa, a simpática equipe do Formosa avançar a próxima fase. Aí tem o Bolamense que briga também ainda, sonha com uma vaga à próxima fase. Lembrando que o Bolamense disputa a primeira divisão pela primeira vez em sua história, né, e já está numa posição importante, porque era cotado, né, para cair até, né, quando começou um campeonato, com muitos problemas extracampo, né, mas o time já se livrou do rebaixamento, que era o primeiro objetivo do Bolamense, né, vamos combinar. E está brigando por uma classificação entre os 8, né, a próxima fase. Para isso acontecer, né, ele que tem 10 pontos, precisa vencer o Santa Maria, né, e torcer para que o Formosa não vença o Brasiliense, ou ainda que o Lusiânia, né, que o Lusiânia não vença também os seus 2 jogos. Então tem essa possibilidade que é pequena, mas é possível, né, para o Bolamense, quem sabe, né, avançar para a segunda fase da competição. Então esse é o panorama, pensando nos 8 que vão para a próxima fase ou que podem ir à próxima fase. Agora vamos falar da segunda parte, que é uma parte que todo mundo quer se livrar dela, né, que é a parte do rebaixamento, mas ela existe, não tem jeito. 2 equipes vão ter que
cair para a segunda divisão. Então vamos lá, são 2 vagas. Dessas 2 vagas, 3 equipes correm para fugir dela, mas somente uma vai se livrar ao final da rodada. A primeira é o Paranoá, né, que depende só de si. O Paranoá, que ocupa a 10ª posição, tem 6 pontos, tem 1 vitória, 10 gols negativos de saldo e 7 gols marcados. O Paranoá, ele depende só dele. Se ele vencer o Paracatu, e aí é uma parada difícil, né, porque o Paracatu vai jogar em casa, né, e quer a vitória também, então parada dura para o Paranoá, mas se o Paranoá vencer, ele está livre do rebaixamento. Se ele perder ou empatar, basta ele torcer contra Samambaia ou Santa Maria. Então a situação do Paranoá, ela está um tanto quanto confortável, né? Já o Samambaia, aí a situação é complicada, né, porque o Samambaia está na zona do rebaixamento, 11º colocado, tem apenas 5 pontos, né, em 10 jogos disputados, situação realmente complicada. O time só tem 1 vitória, né, tem 9 gols negativos de saldo, né, e marcou apenas 5 gols no campeonato todo, né? O pior ataque do campeonato, o ataque do Samambaia, apenas 5 gols. Então a situação do Samambaia é a seguinte: ele tem que vencer o Ceilândia no estádio Abadião. Ele tem que vencer o Ceilândia. Parada duríssima para o Samambaia, porque se ele não vencer, ele está rebaixado, né? Se ele empatar, ele vai a 6 pontos também. Ainda dá, mas só que ele tem que torcer para o Paranoá não somar nenhum ponto contra o Paracatu. Mas a parte mais difícil é ele empatar ou ganhar do Ceilândia dentro do Abadião. O Ceilândia até aqui é o melhor time do campeonato, né? Se você fizer a proporcional aí, a porcentagem, tem mais de 70% de aproveitamento. Então o Ceilândia é um time duríssimo, sofreu apenas 4 gols em todo o campeonato. Então é muito difícil imaginar que o Samambaia vá vencer o Ceilândia dentro do estádio Abadião. Mas é o único resultado que interessa a equipe do Samambaia, que disputa o campeonato, voltou a disputar a primeira divisão depois de 20 anos e parece que vai lá e vai voltar, né? Tudo indica que o time vai mesmo ser rebaixado. Mas tem a possibilidade, tá, de se livrar do rebaixamento. É mínima, mas tem essa possibilidade. Agora vamos falar do Santa Maria, que é o time que não ganhou de ninguém. Se a situação para Paranoá e Samambaia já é ruim, imagina então a situação do Santa Maria, que não ganhou de ninguém. Ele tem 2 jogos ainda pela frente, né? Tem um jogo atrasado contra o Ceilândia, que é parada duríssima, né? Tem que ganhar do Ceilândia e tem que ganhar do Bolamense. Ou seja, só interessa para o Santa Maria ganhar os 2 jogos. Um time que não ganhou de ninguém até agora, vai ganhar os 2 jogos contra a Ceilândia, que é o melhor time do campeonato, e o Bolamense, que é a surpresa do campeonato. Difícil, né, imaginar que isso vai acontecer. Mas tem se você for falar em porcentagem, digamos que o Santa Maria está com 99,9% de chance de ser rebaixado, mas tem esse 0,01% aí que de repente pode salvar o time, né? Então, esse é o panorama aí, né? Recapitulando, restam 2 vagas à próxima fase e na parte de baixo são 3 equipes, 2 dessas equipes serão rebaixadas, né? Só para lembrar para você então, para a gente concluir aqui esse Fala Fera especial da 10ª rodada, né? São 3 jogos atrasados. Na quarta-feira teremos o jogo válido pela 5ª rodada entre Santa Maria e Ceilândia, um jogo que pode, inclusive, já decretar o rebaixamento de Santa Maria se ele não vencer o Ceilândia. O outro jogo da quarta-feira vai ser lá no estádio Serra do Lago, que é o jogo entre Lusiânia e Gama, né, lá válido pela 10ª rodada. Esse jogo vai ser na quarta-feira, às 8 da noite. O jogo do Santa Maria, às 15h30, né, contra o Ceilândia. E aí, antes da 11ª rodada, teremos o jogo da 6ª rodada, no dia 11, né, às 15h30, entre Ceilândia e Brasiliense. Um jogo que pode valer a primeira colocação também, jogo, uma decisão, né? Aliás, é uma réplica da última decisão, né? Brasiliense e Ceilândia decidiram o último Candangão, né, em 2017. Então, não precisa falar mais nada, vai ser um jogaço no estádio Abadião. E aí os confrontos da última rodada, né, todos os jogos serão no dia 14, né, às 15h30, uma quarta-feira. O Brasiliense joga com Formosa no estádio Horizão, e não no Mané Garrincha, tá? Esse jogo do Brasiliense. O Real enfrenta o Gama no Bezerrão, jogaço também, só jogaço, né? Brasiliense e Formosa, Gama e Real. Depois teremos Santa Maria e Bolamense. Possivelmente o Santa Maria já vai estar rebaixado, né? E o Bolamense que ainda pode brigar pela última vaga no G8, né? Ceilândia e Samambaia, o Samambaia também brigando aí para não ser rebaixado,
né? Sobradinho e Lusiânia já estão classificados, né? De repente brigando aí por uma vaga no G4. E Paracatu e Paranoá. O Paracatu tentando ainda terminar no G4 e o Paranoá tentando se livrar do rebaixamento. Então tá aí um panorama, né, da 10ª rodada, né, do campeonato até aqui e também, né, do que pode fazer cada equipe nessa última rodada aí, que promete bastante. Só para lembrar para você, né, você que gosta de números, né, sem considerar os números da 10ª rodada, né, porque a gente considera os números oficiais que saem na súmula, no borderô, que são divulgados pela federação, até a 9ª rodada foram 26.805 pessoas que pagaram ingresso para assistir a todos os jogos realizados até agora. Isso significa uma média de 515 pagantes, a média de público do Candangão, média muito ruim. Até aqui foram realizados 52 jogos e para você que gosta ainda de números, né, foram arrecadados com bilheteria, né, até agora, repito, sem considerar os jogos da 10ª rodada, R$ 234.285. É uma graninha boa, né? Mas você tem que dividir isso aí por 52 jogos. E uma curiosidade também aqui, até bizarra, né? O jogo que deu menos pagante foi o jogo da 6ª rodada entre Bolamense. O jogo do Bolamense contra o Lusiânia, apenas 8 pagantes. É uma bizarrice, mas é um registro, é uma curiosidade. Neste caso aqui, uma curiosidade negativa para o campeonato, mas são fatos. E contra fatos, ao ditado, ninguém se contesta fatos, né? Então é isso, um panorama aí sobre esse campeonato que está indo, de maneira geral, dentro dos conformes, sem muitos problemas. Lá no início teve aquele problema se teria ou não teria estádio e tal, mas está acontecendo dentro da normalidade para os padrões aqui de Brasília. E a 10ª rodada, a 11ª rodada promete muito. Esse foi mais um Fala Fera. Se você curtiu, compartilhe aí com seus amigos e até a próxima edição. Grande abraço.